Fala pessoal, Japa falando direto do Jornada do Forex para mais um vídeo aqui pro canal. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre setups, estratégias, forma de trabalhar aqui no mercado e nos pares de moeda. Pelo menos a forma como eu utilizo e vou passar a utilizar aqui para compartilhar com vocês. Não vou compartilhar muito no detalhe o funcionamento da estratégia em si, porque nesses primeiros vídeos e andamentos da conta, eu espero que, se tiver sucesso nesse projeto, nessa jornada, eu venha aí compartilhar com vocês. Mas nos primeiros vídeos, nesses primeiros passos, eu vou comentar um pouco, sim, como é que elas vão ser, mas detalhes, qual que é a entrada, que indicador, qual é a calibragem, nesse tipo de detalhes, questionamentos, eu vou deixar um pouco mais para frente. Mas o que eu podia comentar, e posso comentar com vocês aqui, é a respeito de estratégias e setups. Existem milhares de setups, milhares de estratégias, não sei quantos indicadores, mas eu acho que tem que ter em mente que todos funcionam e todos não funcionam. Às vezes um funciona para uma pessoa e às vezes esse mesmo setup ou indicador não funciona para outra pessoa. Duas pessoas podem abrir uma posição de compra aqui, por exemplo, no USDCAD, uma sair lucrativa e a outra sair no prejuízo. Porque não basta apenas a estratégia, o setup para o sinal de entrada, mas conta muito a gestão de risco, a gestão da posição, mais diria, como é que a gente administra, se a gente consegue aguentar, né, o que a gente desenhou. Mas falando aqui do foco, que é estratégia e setups, eu vou utilizar, como vocês podem ver na tela, alguns indicadores. Muito básico, tá? É um trade system aqui, muito, mas muito básico. Como vocês podem ver, eu vou utilizar algumas bandas, alguns canais para ver volatilidade para entrada. Tem uma linha azul aqui, que é uma média móvel. Talvez você conheça. Se não conhece, tem vários vídeos falando sobre estratégias e de como utilizar elas, né? Notem que eu também tenho linhas traçadas no gráfico, algumas linhas que são as chamadas linhas de tendência, para acompanhar o movimento do preço. Eu vou desenhar alguns padrões aqui no gráfico também ao longo dos vídeos. Quando eu estiver explicando as minhas entradas, eu vou comentar com desenhos, curvas, ou até mesmo alguns sinais de price action. E também um pouquinho de figuras gráficas. Figuras gráficas nem tanto, mas eu falaria, eu diria que seriam mais padrões de price action para tomada de decisão. Além disso, se tu é iniciante, é interessante que tu saiba como é que é o movimento do preço, independente do tipo de gráfico. Então, procura sobre teoria de Dow e ondas de Elliott. Não que eu vá utilizar, mas como é um conhecimento que eu já tenho adquirido, já está no meu subconsciente. Algumas coisas eu não vou utilizar de forma objetiva, mas no fundo do meu inconsciente eu estou utilizando de alguma forma. Então, se tu não conhece teoria de Dow e ondas de Elliott, é interessante que saiba como que elas funcionam. E até mesmo um método um pouquinho mais elaborado, uma abordagem, digamos assim, que é a teoria de Wyckoff. É muito boa também, das movimentações do mercado.
Eu vou deixar alguns vídeos de outros vídeos, né, de outros temas relacionados a essas teorias, mas eu acho que vai ser muito interessante para vocês terem como conhecimento e base. Pode ser que eu venha a comentar como justificativa, né, para alguma entrada, mas basicamente são isso. São canais, média móvel, linhas de price action, só suporte à existência. Porém, não vou traçar nenhuma linha horizontal de suporte à resistência, simplesmente olhando a posição do candle. Para tomada, para saída de uma operação, e também para entrada, tá? É que a parte do Trade System, o sinal que eu vou ter para entrada vão ser poucos. Por que eu estou olhando 36 ativos? Como eu já falei no primeiro vídeo. Porque eu vou procurar em cada ativo, em cada janela, 1 ou 2 padrões de entrada. Talvez 3. Acho que 3. Acho que talvez vão ser 3, pensando bem. Mas é certo que dentro da estratégia eu vou procurar sempre as mesmas entradas. Não encontrei a entrada aqui no ouro, eu vou procurar na prata. Não achei na prata, eu vou procurar em algum gráfico. Em algum gráfico, em algum ativo, esse meu padrão vai aparecer. Então, não tem porquê eu ter a estratégia do cruzamento de médias, a estratégia de 3 médias, usar bandas de Bollinger, usar o RSI, ver com a estratégia do FR, que mais? O MACD virado para cima, usando o volume, ou seja, se a gente tiver muitas estratégias, e algumas bem clássicas, estratégia do setup 9.1, 9.2, 9.0, que mais estratégias, né? Vários nomes que se tem aí, Pivot Point, sei lá, VWAP, se bem que não faz muito sentido aqui, mas variação percentual, a gente pode listar no mínimo 20 estratégias para ficar rastreando. É muita coisa para ficar rastreando, a menos que tu consiga rastrear 20 estratégias sempre olhando para o mesmo ativo. Mas mesmo assim, eu acho muito complicado. Então eu decidi que eu vou procurar dentro do meu Trade System, que eu já utilizo há muito tempo, né? Só ver alguns outros vídeos meus e análise em ações e criptomoedas, e eu vou buscar esse mesmo sinal de entrada nos 36 ativos. Isso vai ajudar eu formar a minha cabeça para enxergar esse padrão e também para trabalhar a favor da estatística, da probabilidade que quando isso ocorrer, esse padrão ocorrer, como que eu vou reagir. Se eu tenho uma reação que é sempre favorável à minha entrada, eu vou sair lucrativo. A princípio, desde, vamos olhar aqui todo o período, eu estou aqui na continha demo, obviamente, antes de iniciar o projeto. Essa minha estratégia, essa minha metodologia tem dado resultado positivo, tá? Partindo de uma continha de $50. Será que vai dar certo no longo prazo? É isso que eu não sei. E outro ponto falando de estratégias e setups, a gente pode fazer backtest, pode fazer estudo, mas a gente só vai saber mesmo se algo funciona ou não quando a gente colocar dinheiro de verdade. E por isso, colocando dinheiro de verdade, pequeno, para a gente testar como estratégia. Eu não quero que vocês, nesse primeiro momento, repliquem o que eu vou fazer. Por isso eu não vou falar qual é a estratégia, não vou falar nada. Eu vou falar das entradas. Porém, tenho em mente que é só na conta real que tudo acontece. Beleza, pessoal? Japa aqui, direto do Jornada do Forex. Até um próximo vídeo.